Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13, o versículo 1 em diante. Mesmo os assentados, acompanhe a leitura dessa passagem. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábola, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Aí ele fecha esse texto, essa parte, dizendo: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Amém? Senhor Deus, peço que o meu eu diminua, para que o Senhor possa aparecer, e aquilo que eu não disser através da minha boca, que o Senhor do teu trono fale ao coração de cada um que aqui está, em nome de Jesus. Vamos entender algumas coisas desse texto aqui, para que a gente possa se situar e aproveitar. Eu quero dar um tema nessa mensagem, e o tema: Deus quer te dar sucesso. Deus quer que eu e você sejamos bem-sucedidos. Então essa palavra eu quero que você olhe para ela com essa visão, de no final das contas, ser bem-sucedido, ser vitorioso, ser vitoriosa e conquistar aquilo que você tem almejado, aquilo que você tem sonhado, porque assim a palavra nos direciona nos caminhos para isso. A palavra de Deus nos dá uma orientação aqui, que saiu alguém semear. O semeador que a palavra de Deus está falando é aquele que prega a palavra de Deus, aquele que fala da palavra de Deus. Então, se você for analisar por essa noite, eu sou o semeador, eu sou aquele que nessa noite estou ali semeando a palavra de Deus. Como eu já disse, a semente nada mais é do que a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a semente, e na medida que nós formos caminhando pelo texto, a gente vai perceber e confirmar o que eu estou falando para você é verdade. A palavra de Deus é a semente. E aí você pergunta: se o pastor nessa noite está sendo semeador, a palavra é a semente, então quem é a terra? A terra somos todos nós. A terra é eu e você. E o lugar que ele chama essa terra é o nosso coração. O nosso coração é visto por Deus nessa noite, através do semear da sua palavra. O semeador sou eu. Ele quer fazer com que encontre o seu coração um lugar fértil para a palavra de Deus. A palavra do Senhor também nos ensina aqui, e nos dá esse entender, que a semente que foi semeada era uma qualidade de semente só. Não tinha ali na mão desse semeador sementes para semear na beira do caminho, sementes para semear no meio do espinho, em cima das pedras, e também não era uma outra semente que foi semeada lá na terra boa. A semente foi a mesma semente para todos esses 4 locais que a palavra menciona. O versículo de número 4, eu queria que você estivesse sempre acompanhando, porque a palavra que eu estou trazendo como mensagem, ela tem que estar dentro dessa palavra aí. E você deixando a tua Bíblia aberta, você vai ver que eu estou falando exatamente do que está escrito na sua Bíblia, e não vou inventar nada para te convencer ou para te enganar. A palavra de Deus está dizendo no versículo 4 que ao semear, parte da semente que estava sendo semeada, ela caiu à beira do caminho.
O caminho, se nós formos observar, o caminho é o lugar que se pisa. Então a gente começa a entender que para essa terra, para esse coração, para esta vida que essa semente foi semeada, a pessoa não valorizou essa semente e acabou pisando nela. E além de pisar nessa semente, veio as aves e comeu essa semente. Pastor, a palavra de Deus está dizendo, e vindo as aves comeram essa semente. Alguém pode perguntar, pastor, me explica, quem são as aves que comeram essa semente? Se nós formos para o versículo 20 agora, versículo 19, olha lá o que está escrito. Agora nós vamos entender que a semente é a palavra de Deus, olha aí. A todos os que ouvem a palavra, quer dizer, recebe a semente do reino, e não a compreende, vem o maligno lá atrás era colocado como uma ave, como um pássaro, vem o maligno e arrebata-o, e que lhe foi semeado no coração. Olha, a gente percebe que a terra é o nosso coração, este é o que foi semeado à beira do caminho. Eu começo a compreender, e Deus ministra no meu coração, e eu quero compartilhar com você, que todas as vezes que nós recebemos a palavra de Deus, esta palavra, essa semente, procura um lugar para frutificar. Em qualquer lugar que se plante uma semente, talvez ela não tenha o mesmo sucesso de crescer, frutificar, multiplicar de 30, 60, 100 por 1, 60, 30, mas toda planta, independente de onde ela for plantada, ela tem um objetivo, é dar frutos. Isso eu aprendo que independente de onde você viva, de onde que você esteja, se faz necessário de você dar frutos, é necessário de frutificar. E eu quero dizer para você que o fruto que uma árvore dá, não é para ela. Todo fruto que uma árvore dá, é para que alguém seja sustentado. Então toda palavra que é entregue a você, ela tem que gerar frutos que venham alimentar outras pessoas, e não o meu próprio ego, os meus próprios desejos, ele não pode alimentar. Nós aprendemos nessa palavra que a ave é o maligno, e muitas vezes nós recebemos a palavra, todos os cultos recebemos a palavra, lemos a palavra, acompanhamos a palavra. Tem a Bíblia na sua mão, alguns não têm Bíblia, mas não tem porque não é porque não tem condições de comprar, mas é porque talvez seja um outro motivo que eu não quero entrar em detalhe. Mas é necessário a gente ir para uma batalha com a espada na mão, e eu preciso ter uma Bíblia para poder estudar. Lê. Aqui ele diz que as aves são maligno. E quando fala uma ave, a gente imagina uma ave inofensiva. Mas o maligno não é alguém, não é uma ave inofensiva. É uma ave que pode matar-se, olhando para o contexto. Então, eu vi, quantas vezes já não assistimos na TV, uma criança adoentada, sentada ali, e de repente do lado dela você vê um urubu, um abutre, esperando simplesmente aquela criança talvez deitar. Ele vai lá e já começa a comer a carne da criança mesmo viva. Eu sei do que eu estou falando, porque eu morei em fazenda, morei em sítio, e os animais, quando eles nasciam, os bezerrinhos, por exemplo, e quando meu pai estava cuidando do gado, ele olhava e via os abutres, os urubus, rodeando, procurando alguém para se alimentar. O abutre é aquele que se alimenta da vida dos outros. O abutre, o que sustenta ele é vida, é outra vida, não é a vida dele. E o meu pai olhava, via que nasceu um bezerrinho, um filhotinho, ele olhava e via o urubu fazendo aquele círculo, se preparando para pousar e devorar a presa. O meu pai selava o cavalo, subia no cavalo, ia lá e trazia o bezerro, o filhotinho, para a mangueira, para criar com cuidado. O que eu aprendo com isso que eu acabei de fazer é que nós devemos tomar cuidado, meu irmão, porque no mundo espiritual a gente não consegue enxergar o maligno.
E pelo fato de não enxergar o maligno, às vezes não tomamos os devidos cuidados contra a investida dele. E aí a coisa pode estar errada, ele pode tirar a palavra que nós recebemos nessa noite do nosso coração. Existe outra parte da semente, o versículo 5 diz assim: outra parte caiu em solo rochoso, de onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, do sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Mas quando fala de solo rochoso, do que essa palavra está falando? Pastor, como que eu posso entender isso? Agora nós vamos para o versículo de número 20, que explica, Jesus, a palavra de Deus, sempre vai explicar ela mesma. O versículo 20 diz assim: e o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Meu irmão, é verídico, isso é real. Porque nós ouvimos a palavra, muitas pessoas ouvem a palavra e saem daqui da igreja cheio de motivações, sai alegre, não porque amanhã, porque hoje a hora que eu chegar, ou amanhã a hora que eu chegar, você sai cheio de planos. Aí acontece alguma coisa no meio do caminho e nos traz desânimo. Aí nós olhamos para aquela palavra, aquela palavra eu acho que não foi para mim não. Quando recebeu a palavra ficou cheio de motivação, mas logo depois começou a secar, começou a minguar aqueles desejos que foram ali semeados. Tanto a primeira quanto essa segunda são pessoas que não conseguiram ter o sucesso na sua vida, não conseguiram alcançar as suas vitórias, porque permitiram que algo externo tivesse força interna. Porque eu só posso mudar os meus pensamentos se eu quiser, porque o pensamento ele está aqui dentro, ele está pelo lado de dentro, e muitas vezes nós permitimos que aquilo que vem de fora mude o nosso pensamento, o nosso trajeto. Fazemos negócios às vezes que não faria se nós tivéssemos tirado conclusão por si próprio, ou consultado alguém da própria família, ou alguém da parte de Deus. Eu digo para você, meu irmão e minha irmã, tome cuidado com opiniões. Quando alguém te dá uma opinião, isso pode secar a raiz, pode te trazer angústia, pode trazer tristeza, pode trazer derrota. Quando alguém chega para você e fala assim: posso dar uma opinião? Eu quero que você ouça essa opinião, penere essa opinião, porque quem dá opinião não está se envolvendo com a sua vida. Quem te dá uma opinião pode não se envolver com a sua vida, mas aquela pessoa que chega para você e fala assim: posso te dar um conselho? Conselho é diferente. Conselho é um envolvimento. Você jamais vai ver um pai ou uma mãe chegar para o filho e falar assim: posso dar uma opinião? O pai e a mãe sempre vai chegar para o filho e falar assim: posso te dar um conselho, filho? Porque na família, o pai e a mãe têm envolvimento com o filho. Então quando alguém chegar para você e falar assim: posso dar uma opinião? Penere a opinião. Toma cuidado com a opinião que você está recebendo. Mas se alguém chegar para você: quero te dar um conselho, pare e ouça, vale a pena. Deus tem ministrado isso no meu coração. Quer ver uma sociedade de envolvimento? Uma sociedade que você pode ter uma comparação muito fácil daquilo que é opinião e daquilo que é conselho. Imagina só uma galinha e um leitãozinho fazendo sociedade. O frango, a galinha, chega para o leitãozinho e fala assim: vamos fazer uma sociedade? Vamos. Vamos fazer um restaurante? Vamos fazer o principal prato de ovos com bacon? A galinha só vai entrar com uma parte que não vai se envolver por completo.
Mas a leitoinha, o porquinho, vai ter que fornecer a sua própria carne. Quem vai estar se envolvendo no negócio é o leitãozinho. O frango vai ficar só na opinião, olha, a galinha só na opinião. Então, quando você recebe um conselho, essa pessoa está disposta, ela se envolve com o seu sentimento e se preocupa com aquilo que vai acontecer com você. Isso nós devemos discernir entre conselho e opinião. Aqui nós vemos que o terreno rochoso, quando fala do terreno rochoso, é alguém que até recebe de pronto, é uma boa intenção receber, mas não tem muita raiz, aquela palavra não conseguiu enraizar nela. E a gente aprende outra coisa com essa questão de raiz. Você sabe por que a árvore, aquela árvorezinha japonesa chamada bonsai, não sei nem se é assim que fala, não sei se é bonsai ou bonsai. Bonsai. Você sabe por que ela não cresce? Você sabe por que uma árvore bonsai ela não se desenvolve? Porque ela não tem raiz. A árvore bonsai ela não se desenvolve porque ela não tem raiz. E pode existir pessoas que também se têm em seu coração um terreno rochoso, até nasce, mas não se desenvolve. E o desenvolvimento faz com que fruto venha a ser dado. O meu pai, quando plantava uma árvore, ia plantar uma árvore, ele decidia ele pensava aonde ele ia plantar a árvore para depois não ter que mexer com ela. Ele plantava essa árvore e a árvore não poderia ser mudada de lugar, porque a árvore que fica mudando, ele tem problema de raiz, porque cada vez que arranca, a raiz se perde e não se desenvolve. Então eu estou te levando a pensar, eu estou te dando um conselho, porque eu estou envolvido com você nessa questão espiritual, porque eu oro pela igreja, então eu oro por você, eu jejuo pela igreja, então eu jejuo por você, então eu estou envolvido com você, mas eu preciso também que você se envolva com a palavra de Deus, para que não seja à beira do caminho, para que não seja um terreno cheio de pedras, mas que possa ser um terreno preparado, desejando frutificar. Porque só o desejo com a prática, porque não adianta só eu desejar, eu preciso praticar o que eu desejo para que eu possa frutificar, para que eu possa ser uma pessoa de sucesso, para que eu possa ser uma pessoa de vitória, para que eu possa ter um testemunho a dar e as pessoas falam assim: eu quero isso aí para a minha vida. O versículo de número 7 diz assim: e outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Pastor, onde está a resposta? Nós vamos agora para o versículo número 22. Versículo 22 diz assim: e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutífera. Vamos entender esse versículo? Vocês estão lendo aí. Quando ele fala desses espinhos, a pessoa até ouve a palavra, mas o desejo, o resultado que quer desta palavra é sufocado por causa dos desejos das coisas do mundo. Irmãos, não é errado você querer ser bem de vida financeira, mas você não pode deixar isso arrancar a palavra que tem sido semeada no seu coração. Os espinhos, aqui a palavra de Deus está nos dizendo que são os cuidados, as preocupações, a fantasia das riquezas. Isso sufoca a palavra de Deus. A palavra de Deus não consegue se desenvolver, a palavra de Deus não consegue crescer, a palavra de Deus não consegue fazer com que você seja uma
pessoa vitoriosa no Senhor, em Deus, no Senhor, porque Ele é dono do ouro, é dono da prata, Ele é dono de tudo, Ele tem isso para nos oferecer. E muitas vezes nós não aceitamos o Senhor, porque aceitar o Senhor tem uma necessidade de mudança de comportamento. E quantos às vezes não corre atrás do dinheiro desenfreadamente? E a palavra de Deus nos diz que aquele que procura ser bem sucedido, rico, somente nessa terra, a palavra de Deus chama essa pessoa do pior dos miseráveis. Tem um ditado aí popular que diz assim: a pessoa era tão pobre, mas tão pobre que ela só tinha dinheiro. Dinheiro é bom, meu irmão, mas tem que estar abaixo de Deus. Dinheiro é bom, mas tem que estar abaixo da família. Quantas vezes a gente ouve falar pessoas que receberam grandes boladas e de repente a primeira coisa que ele decide não é nem trocar de carro, é trocar de esposa. Os desejos desenfreados. Salomão é o homem mais rico que já existiu, e a palavra de Deus diz que não vai existir outro igual a ele. Aí você imagina quanta riqueza esse homem tinha, mas ele só recebeu essa riqueza porque antes disso ele pediu sabedoria para Deus, porque ele tendo sabedoria, ele não ia meter o pé pelas mãos, influenciado, motivado pela riqueza. Quando nós queremos ser uma pessoa bem sucedida, mas o meu desejo de realização nessa terra sufoca a palavra de Deus, Deus pode não dar. Porque o Senhor, o maior sacrifício, a coisa mais valiosa que tem na terra, é eu e você. O Senhor disse que Ele foi preparar uma casa, e essa casa, as ruas são de ouro, os muros são feitos de pedras preciosas, e o portão é de uma grande pérola. São coisas de valores. Mas aí você pergunta: quem que vai morar nessa casa? Eu e você. Então quem é que tem valor? Quem é a pessoa que tem que se valorizar? Nós devemos nos valorizar mais diante de Deus, porque em toda a história que a terra, que você pode ler em livros, em bibliotecas, histórias que você possa ler ou ouvir, somente um Deus morreu pelo homem, e é Jesus Cristo. Então não se mate por nada, porque Jesus já morreu para você. Jesus já morreu por você. Não deixe os espinhos, que são os desejos dessa terra, a preocupação com as coisas desse mundo, sufocarem a palavra. E quando sufoca a palavra de Deus, aí no final do versículo, a última palavra diz que essa vida se torna infrutífera. E o desejo do Senhor com a semente da palavra dele é fazer com que eu e você venhamos frutificar. Que frutos são esses? Frutos que vêm alimentar outras pessoas. Frutos que alguém veio falar para você: olha, obrigado, aquilo me ajudou. Olha, obrigado por ter orado por mim. Obrigado por estar comigo. Obrigado. Isso, e fala assim: olha, a alegria é minha, mas a glória é de Deus. Tudo que Deus tem nos dado, nós precisamos dar glória a Ele, porque a glória dele, a alegria é nossa. O Senhor, como pai, quer ver um filho feliz. Olha, preste atenção no que eu vou falar. Meu filho não está aqui hoje. Você deve ter filhos. Se não tem, vai ter. Mas o filho, sempre quando chega na escola, o meu não leva, mas se de repente pudesse levar o celular, ele ia chegar na escola, abrir o celular dele, alguma outra criança ia perguntar: como você conseguiu? Foi o meu pai que me deu. A alegria dele de ter um presente, mas a glória do pai. O Senhor me deu um carro, a alegria é minha, mas a glória é de Deus. O Senhor me deu um emprego, a alegria é minha, mas a glória é de Deus. A glória tem que ser sempre para o pai, a alegria para o filho, a alegria para mim e para você.
mas eu não posso tomar essa glória para mim. Eu não posso dizer que foi eu que consegui, porque isso sufoca, isso se torna infrutífero. E eu tenho certeza que você quer se frutificar, você quer dar fruto. Você e eu, nós gostamos de repente, como foi pregado aqui na sexta-feira pelo presbítero Paulo, nós gostamos de chegar em algum lugar e as pessoas falar assim para você: você é cristão, né? Você é evangélico. Mas você não falou isso para ela, não estava escrito, você não estava usando uma camiseta da igreja, você não estava usando um versículo bíblico. Não, as pessoas olhou para você e viu. Como foi pregado, a forma de falar denuncia, a forma de falar são frutos. O jeito de andar, o jeito de se vestir também denuncia quem nós somos. Cristão, é cristão, ser evangélico, né? Meu irmão, o nosso comportamento tem que ser um só dentro da igreja e fora dele, porque senão nós não mostramos os frutos. Se o meu comportamento dentro da igreja é um, e lá fora eu sou uma outra pessoa, tem algo errado. Tem algo errado. Você gostaria que o seu filho na sua frente fosse um docinho, mas lá fora fosse uma outra pessoa? Como que a gente gostaria disso? Agora nós como pai não gostamos disso, e às vezes nem sabemos o que está acontecendo com nossos filhos. Mas Deus é onipresente, Ele sabe exatamente o que você está pensando agora, o que eu estou pensando agora. Não deixe as coisas do mundo sufocarem a palavra que tem sido semeada no seu coração. Permita que ela venha frutificar, permita que ela venha, tomar o lugar dela, mas não deixe. Olha, o inimigo vai vir com seus espinhos. Mas como eu ouvi antes, eu fiz 2 atendimentos antes de estar aqui, mas eu ouvi na sala de uma das pessoas dizendo assim: eu escolhi ser feliz. Que nós possamos escolher aquilo que vai direcionar, aquilo que vai governar a nossa vida. Pergunte para você mesmo: o que eu tenho escolhido? Meu irmão, toda essa palavra é uma palavra de ensino, que vai fazer você pensar no momento que algo acontecer e você não estiver na igreja. Porque o Senhor morreu na cruz para nos levar para morar no céu, e você será o morador desse céu. O Senhor quer nos levar para lá. Mas e eu? Estou me esforçando para ir? E o versículo de número 8: e outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. O versículo 23 nos explica isso. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, porque todos os outros ele falou que ouviu a palavra, todos eles ouviu a palavra. Mas esse último ouve a palavra e tem compromisso, compreende a palavra, quer dizer, tem compromisso com essa palavra. Este frutifica e produz a 100 e a 60 e a 30 por um. Meu irmão, Deus quer que nós sejamos uma terra boa, porque Ele quer que nós venhamos ser pessoas de sucesso. Mesmo em meio à tribulação de Jó, ele não deixou Deus. Mesmo em meio a riquezas que Jó tinha, ele não deixou de adorar a Deus. Ele não deixou de sacrificar animais em favor da sua família. Ele não deixou de fazer isso. Então o que eu quero dizer para você, talvez você esteja aqui colhendo da tua vida, do seu comprometimento com a palavra, já está colhendo 100 por um, 60 por um, outro 30 por um, mas estão tendo colheitas, estão tendo vitória, estão tendo bênção, e não é porque Deus tem te abençoado que você precisa abandonar esse Deus.
palavra de Deus nos ensina e nos mostra que, se você for a ler no versículo 19, e todos os que ouvem a palavra, essa pessoa então, que é a semente que caiu no beiro do caminho, o que ela fez? Ela ouviu a palavra. O versículo 20, ele diz na parte: e os que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, também ouviu a palavra. Se você for no versículo 22, diz o seguinte: e o que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra. Aí você vai para o versículo 23, diz assim: mas o que semeou em boa terra, é o que ouve a palavra. Todos esses três tipos de terreno, todos esses três tipos de coração, eles ouviram a palavra. E você está ouvindo a palavra, mas é uma pergunta que eu preciso fazer, que somente você vai receber: que tipo de terreno tem sido o seu coração quando ouve a palavra? É aquele terreno que vai frutificar 100? É aquele terreno que vai frutificar a 60? Ou é aquele terreno que vai frutificar a 30 por cada semente? Porque é fácil, meu irmão, em determinada posição, nós nos posicionarmos igual Adão. Eu não estou bem da vida, as coisas não estão acontecendo comigo por causa. Aí você encontra uma Eva, aí você encontra o culpado. Quando Deus fala em essa palavra, ouve a palavra, ouve a palavra. O que eu tenho feito com a palavra que eu tenho ouvido? Sabe, são três tipos de corações que estão aqui. Mas, meu irmão, também pode existir esses três tipos de pessoas, três tipos de terreno, três tipos de coração na mesma pessoa. Aquelas pessoas que tem dia que ela ouve a palavra de Deus, ela sai daqui, evangeliza todo mundo. Mas tem aquela pessoa que tem um dia também, ela ouve a palavra de Deus e não recebe nada, porque o coração está duro, está cheio de espinho. Nós precisamos, meu irmão, ser vida constante. A nossa adoração a Deus e ouvir a palavra de Deus independe de que momento da nossa vida nós estamos vivendo. A palavra de Deus nos orienta que nós no mundo teremos aflições, mas Ele pede para a gente desanimar? Não, tenha bom ânimo. E quantos às vezes não tem desanimado? E a primeira coisa que acontece com uma pessoa que desanima, a primeira coisa que acontece com uma pessoa que desanima, não é de vender a televisão, não é de vender o carro e andar a pé. Não, eu vou vender o carro porque eu estou desanimado, eu preciso andar mais porque eu preciso meditar na palavra. Uma pessoa desanimada, a primeira coisa, a primeira decisão que ela busca tomar: eu não vou mais na igreja. É justamente isso que o inimigo quer, que você não ouça mais a palavra de Deus, porque aí você não vai ser uma pessoa do sucesso, aí você não vai ser uma pessoa de vitória, aí você não vai frutificar 100, 60, 30, você será um eterno derrotado, porque você escolheu abandonar aquele lugar que estava semeando a semente que poderia te dar vitória. E eu pergunto para você, meu irmão, você acha que o inimigo tem tido sucesso em fazer pessoas desistir da igreja? Tem pessoas que não precisam nem muita coisa para ela já falar assim: ó, eu não vou mais, eu não suporto, eu estou decepcionado. O mundo decepciona todo dia. Nós temos torcedores de vários times aqui. Temos os palmeirenses, temos os corintianos, temos os são paulinos, temos os santistas. O time perde, ele é zoado ao extremo. Quando o time perde, ele chora.
vai para o banheiro e fala: droga, eu preciso que esse time dê a volta por cima. Vai trabalhar e os caras estão esperando, já fica esperando na porta. Quanto for o jogo? E não desiste do time. Você já conheceu? Eu tenho um vídeo que eu postei, o Silmar Coelho gravou para nós. Ele diz assim: tem muita gente abandonando a igreja, abandonando Deus, mas você não vê corintiano virando palmeirense. Você não vê palmeirense virando corintiano, mas tem tanto crente virando a casaca. Assim diz o pastor Silmar Coelho em uma mensagem que ele gravou para a nossa igreja. Não desiste se o time perde, cai para a segunda divisão, com perdão da colocação, continua palmeirense. Cai para a segunda divisão, nunca ganhou uma Libertadores, vou ganhar, esse ano vai, esse ano não vai. O ano que vem não, agora é esse ano. Mas quando se trata das coisas de Deus, não tem o mesmo interesse, presbítero Paulo. Qualquer coisinha, acho que não vou. Tem alguma coisa errada, meu irmão. O errado não está em Deus, porque Deus é perfeito. O errado está em nós. Nós precisamos olhar para a situação e não falar assim: eu vou desistir. Mas olhar para a situação e falar assim: olha, eu tenho que encontrar um jeito de vencer isso. Como que eu vou vencer? Entre em oração, entre em jejum, vou ler a palavra, vou assistir pregação, vou ouvir louvores. Senhor, fala comigo hoje, eu vou trabalhar. Eu moro na Vila São Paulo e trabalho lá em cima no Jardim América. Eu vou a pé, o Senhor vai falar comigo. O Senhor não falou na ida, vai falar na volta. Se não falou hoje, vai falar amanhã. Se não falou amanhã, vai falar o mês inteiro. Mas eu quero a resposta. Aí bate um ventinho. Esse vento, né, deve trazer chuva. Acho que não vou na igreja. Vai que chove. Por um acaso você conhece alguma história que foi quebrado algum osso com gotinhas de chuva? A não ser que a gente tenha algum crente açúcar. E pelo que eu sei, o único que tem o nome doce sou eu, Melro. Pense nisso, olhe para a tua vida e vê o seu esforço e tente encontrar em você que tipo de terra você é. O seu coração, que terra é? Como você tem se comportado diante de Deus? Se Deus nessa noite tivesse que dar uma nota para aquilo que você já fez por Ele, que nota seria? Se nós tivéssemos que montar uma lista de reclamação daquilo que Deus não nos deu, e montar uma lista de reclamação daquilo que eu não fiz para Deus, qual dessas duas listas seria a maior? E qual dessas listas teria razão? Irmãos, Jesus veio e morreu nessa terra, se entregou. Nós vimos o vídeo aqui na última ceia, o sofrimento que Ele teve. E às vezes, meu irmão, nós não sofremos nada para ouvir, para alimentar, para receber a palavra de Deus. Nós precisamos receber a palavra de Deus. Que tipo de coração eu tenho? Conta-se uma história que um menininho pequenininho chegou para o pai dele 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, e perguntou assim: pai, 5 horas da manhã, com 3 anos de idade, pai, eu preciso conversar. Filho, 5 horas da manhã, não dá para ser, não, precisa ser agora. Pai, eu vou me casar. Sim, você vai se casar. Eu vou poder morar aqui em casa? Não, você não vai poder morar aqui em casa. Mas se eu não vou poder morar aqui em casa, quem é que vai cuidar de mim? O meu vô, o que vai ser do meu filho? Aí ele vai ser bisavô, ele vai deixar de ser vô e vai ser bisavô.
E o Senhor, o que vai ser do meu filho? Você eu vou. Essa criança, ela estava preocupada com uma coisa que não era tempo dela ainda. E isso tirou o sono dessa criança. O que eu quero dizer para você é que muitas coisas que não é o tempo ainda está tirando o seu sono. Você está sofrendo por antecipação. Essa criança, ela estava pensando no futuro com a cabeça que ela tinha hoje, de 3 anos. Talvez nessa noite você está questionando aquilo que Deus está fazendo. Como é que Deus vai fazer isso na minha vida? Ei, vai chegar o tempo e Deus vai tratar com você no tempo certo, e você vai ser preparado para receber 100, 60, 30, o que for necessário para que a tua vida seja bênção e você possa usufruir disso. O que vai acontecer é com Deus. O germinar a semente, crescer e dar fruto é com Ele. Ele só está à procura de terra. E a terra sou eu e você. Você quer oferecer sua terra ao Senhor? Pega a palavra que foi ministrada e vai para sua casa, meu irmão. Não leia a Bíblia só quando você vem na igreja. Não pegue a Bíblia só quando vem na igreja. Se você depois pegar sua Bíblia e fizer assim, ó, se tiver folha colada, eu preciso pelo menos descolar a folha, porque se o pastor pegar e tiver folha colada, ele vai ver que eu não li essa página. E pega a sua Bíblia também e joga aqueles picotinhos de papel fora, porque se o pastor abrir, vai saber que você não viu aquela página ainda. Leia a palavra. Que a sua Bíblia seja mais desgastada, cheia de anotações. Porque quando tem muitas anotações, quando a folha está rasgada de tanto abrir e fechar, é porque tem grandes colheitas chegando na sua vida. Amém? Essa mensagem que eu tinha para a tua vida nessa noite, eu queria pedir para que você fique em pé.